Paz e graça, queridos irmãos, paz e graça, aqui é o pastor Fernando Galli, estamos começando mais um programa do Galli. É um prazer muito grande estar com você. No programa do Galli de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é um tema sobre escatologia. E o tema de hoje terá um entrevistado bastante ilustre. Ele é conhecido por ser um especialista na área de escatologia e, assim, somos muito gratos por ele ter atendido a esse convite. É uma pessoa que tem um site muito bonito ali, que é o pastor natanrufino.com.br. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. E eu já quero apresentá-lo, tá certo? Para você. Vamos colocar aqui ele na tela. Pastor Natan Rufino, seja bem-vindo, meu querido. Olá, tudo bom, Fernando? Prazer, viu, querido? Obrigado pelo convite. Ok, muito bem. Então, pastor, o senhor quer que eu chame o pastor? Eu vou chamar pastor porque o senhor é pastor, né? Embora pode chamar de Natan. Pode chamar de Natan, claro. Então, pode chamar de Fernando também, então. Como na época da Bíblia, né? Que eles se tratavam pelo nome. Pedro chamava Paulo de Paulo, Paulo chamava Pedro de Pedro, sem essa frescura católica, né? É verdade, né? Uma frescura católica mesmo. O senhor tem razão. Mas, porque então, essa questão de chamar os outros pelos supostos títulos, né, como se fosse uma espécie de hierarquia eclesiástica, surgiu na época dos metropolitanos católicos, os supervisores de região, e foi se criando uma suposta hierarquia, né? Então, a igreja evangélica saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da igreja evangélica. Então, a gente mantém alguns ranços tradicionais que não estão na palavra de Deus, né? Exato. Embora, uma vez eu vi um pastor explicando assim, né, que a Bíblia, ela fala que Deus deu uns como pastores, outros como profetas, e a Bíblia fala profeta, né, o profeta Isaías. No Novo Testamento, a gente lê profeta Isaías, profeta Jeremias, né? Então ele fala, por que não pode falar pastor fulano de tal? Agora, eu, sinceramente, eu não faço questão. Na igreja aqui é Fernando, né? Pois é, agora a questão é exatamente essa. Pode chamar, não deve. Né? Porque pessoas pensam que devem. Tanto é que tem pastores que colocam em disciplina membros que ousam chamá-lo pelo nome que a mãe dele lhe deu, porque seria uma espécie de desrespeito. Mas quando você vai para a Bíblia, por exemplo, você observa claramente que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são dons ministeriais que foram concedidos e não títulos, são funções a serem desempenhadas pela capacitação divina, né? Só que as pessoas confundiram isso por causa do tradicionalismo católico. Mas quando você vai ver nas escrituras, a forma deles se tratarem é sempre pelo primeiro nome. Você vê Paulo se dirigir na igreja aos Tessalonicenses, por exemplo, ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, Silvano e Timóteo eram companheiros de ministério de Paulo, e Paulo não teve a preocupação que muita gente tem hoje de chamá-los pelo título de uma suposta função, para que a igreja não pegue intimidade e desrespeite chamando-os pelo nome. Não, ele disse Paulo, Silvano e Timóteo, ele não disse eu, pastor Silvano, pastor Timóteo, né, como o pessoal gosta de fazer. Ele chamou pelo nome. Quando Pedro vai falar de Paulo, ele diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo ele costuma fazer, né? Então, Pedro, ele chama Paulo de Paulo. Quando Paulo vai falar de Pedro, não somente de Pedro, como de João e de Tiago, ele diz, quando fui a Jerusalém, falei aos que eram reputados por colunas, e ele diz que quando Tiago, Pedro e João, ele cita pelo nome. Todas as ocasiões você vê os apóstolos se tratando pelo nome. Em algumas ocasiões aparece a designação da função que eles desempenhavam, chamando-os de apóstolos ou de outros nomes parecidos, né, em relação aos ministérios, mas não era uma obrigatoriedade e não era a forma pela qual eles se falavam ou se tratavam. O que a gente faz hoje é uma coisa que não está na Bíblia. A gente faz por costume católico e não porque queremos seguir a palavra de Deus. A mesma coisa é colocar nome em igreja, né? Por exemplo. Na verdade, naquela época não existiam as leis que existem hoje em dia. Eles não tinham microfone, eles não tinham lei de direitos autorais, ISBN, ficha catalográfica. As sociedades evoluem, a gente se adequa às situações de acordo como a situação pede, né? A questão de se ter um nome e uma responsabilidade fiscal como pessoa jurídica diante do Estado é por causa dos princípios da Bíblia que dizem que nós temos que andar corretamente diante de Deus e diante dos homens e devemos nos submeter ou nos sujeitar a toda instituição humana. Está escrito isso nas Escrituras. Então, não se sujeitar aos homens é não se sujeitar a Deus, que nos manda nos sujeitarmos aos homens, né? Verdade.
Muito bem, o senhor vai defender aqui o ponto de vista pré-milenista e pré-tribulacionista, é isso? Depende aí das suas perguntas. Porque a minha visão escatológica, Fernando, ela é futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista, né? Então, assim, cada uma destas coisinhas, cada um desses nomes reflete uma determinada realidade, mas é a linha que eu sigo. Dependendo do que você quiser falar comigo, as perguntas que você fazer, eu posso entrar em cada um desses campos aí, né? Claro, sim. A gente sabe que o senhor tem muito o que falar sobre isso, porque o senhor é um especialista no assunto. E hoje eu que vou querer aprender com o senhor aqui. Porque eu nasci milenista. Eu nasci milenista. Quando eu fiz o seminário batista regular, eles são da mesma visão, ou parecida com o irmão. Eu vi que eles acreditam, sempre nos respeitamos, né? Eu sempre gostei mais dessa visão. Embora o pessoal goste de alegorizar muito também, né? Os amilenistas e os pós-milenistas, sim. Mas vamos lá. O senhor poderia explicar para nós qual é a visão pré-tribulacionista e pré-milenista do senhor? Explica para a gente. Tá, então eu vou falar das 3 palavras que eu citei, o que é o futurismo, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, né? Existem pelo menos 4 formas de se interpretar os textos proféticos da Bíblia. São futurismo, idealismo, preterismo e historicismo. Cada uma delas está associada ao nome que leva. Por exemplo, o idealismo é aquela forma de se interpretar os textos proféticos que acredita que todo texto de qualquer profecia não trata sobre uma realidade literal, não fala sobre um cumprimento profético real em algum momento da história dentro dos planos de Deus. Eles acreditam que as profecias são apenas ideias gerais sobre coisas boas ou ruins, questões de moralidade, aquilo que é bom, aquilo que é mal, que o homem deve seguir o tal princípio em qualquer época, em qualquer momento, e não existe nada mais além disso. São apenas ideias que Deus quer transmitir aos homens. Então, por isso, eles são chamados de idealistas. São os alegoristas, né? Como nós falaríamos também, o senhor acabou de mencionar essa palavra. Além do idealismo, existe também a linha interpretativa chamada de preterismo. O preterismo, como o próprio nome já diz, né? O pretérito é o passado. Ou seja, eles acreditam que toda profecia bíblica se cumpriu na época em que o profeta a proferiu. Isso quer dizer que tudo o que foi profetizado já passou, porque todos os profetas que deixaram seus textos no livro sagrado já morreram. Então, tudo o que foi profetizado já foi cumprido e já passou. Inclusive o Apocalipse? Então, inclusive o Apocalipse. Para eles, o Apocalipse se cumpriu basicamente ali no ano 70 depois de Cristo, e o preterismo acredita, uma linha do preterismo acredita que o anticristo foi Nero. Né? Então, Cristo veio por meio do Império Romano, que desbaratou a hegemonia judaica, e assim nós já estamos no milênio. Essa é a interpretação preterista, que, por sua vez, é muito parecida, existem alguns pontos de interseção com a linha interpretativa chamada de historicismo. São bem parecidos. Como o nome historicismo já diz, a linha historicista acredita que as profecias, a grande maioria das profecias, já estão se cumprindo ao longo da história. Para eles, na verdade, a igreja já está na tribulação há mais de 1.500 anos. Para o historicismo, que crê que a grande maioria das profecias estão se cumprindo ao longo da história, nós já estamos na tribulação. O futurismo, que é a linha que eu sigo, defende que nós estamos numa espécie de hiato das profecias bíblicas. Nós estamos numa era totalmente diferente, que a Bíblia, o Novo Testamento, vai chamar de mistério, que é a época de Cristo, a era de Cristo, a era da igreja, aliás, né? Nós estamos na igreja de Cristo, a era cristã, e durante esse período da era da graça, as profecias, as grandes profecias proferidas por Deus pelos profetas hebreus, porque toda profecia que a gente estuda foi proferida a partir de hebreus e saíram da terra de Israel, na sua grande maioria, colocando Israel como o protagonista. Alguns poucos profetas são aquilo que nós poderíamos chamar de profetas missionários, né? Como Naum, como o Jonas, que foram enviados à região da Síria. Os dois foram enviados à região da Síria. E não sei se é Abacuque, eu acho que não, mas Naum e Jonas com certeza sim. Então, a grande maioria das profecias, elas, na linha futurista, elas serão cumpridas apenas do tempo do fim. Então, nós estamos numa época em suspenso, o calendário profético de Deus está pausado, e durante a época da igreja, nós estamos numa realidade diferente. Quando a igreja for retirada da terra, então, é como se a pausa que Deus tivesse dado no cronômetro das profecias voltasse a funcionar e Deus volta a tratar mais uma vez com Israel, e claro que por meio de Israel, através do mundo.
porque sempre foi da vontade de Deus que o mundo conhecesse a ele através da nação de Israel. Tanto é que o próprio Jesus, quando esteve na terra, confirmou isso em João capítulo 4, versículo 22, dizendo que a salvação ela vem dos judeus. É por isso que a Bíblia fala que a ira vem primeiro ao judeu e depois ao gentio. Mas da mesma forma, a glória também vem primeiro ao judeu e depois ao gentio. E todos nós que somos gentios, que cremos no Senhor Jesus, como Paulo confirma em Romanos capítulo 15, versículo 27, nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, quando Deus voltar a tratar novamente com o povo de Israel, por meio de quem ele faz conhecida a sua vontade ao mundo, então as profecias estarão se cumprindo somente nesse tempo do fim, né? Isso é depois do arrebatamento para frente. As profecias sobre a tribulação, as profecias sobre a volta visível de Jesus Cristo, sobre o período do milênio, etc. e tal. Então, por isso, acreditamos que há de se cumprir num tempo que ainda é futuro. Por isso, somos considerados como futuristas. Então, estas são as 4 linhas de interpretação: o idealismo, o preterismo, o historicismo e o futurismo. Além disso, existem outras subdivisões dentro da escatologia que estão associadas ao conceito do milênio. Como o senhor acabou de falar, aí existe a linha amilenista. Os amilenistas, como o próprio nome já diz, são aqueles que dizem que o milênio não existe, né? Amilenista, porque essa palavra é formada por um prefixo grego de negação. Essa partícula a significa não ou sem. É como a palavra anestesia, né? É sem dor. 2 palavras gregas e a é o prefixo literal, irmão. Oi? Não existe como literal para os amilenistas. Sim, exatamente. É o que eu estou explicando aqui, né? O senhor me perguntou e eu estou explicando como é que eu entendo. Então, o amilenismo, ele diz que não existe o milênio, porque a visão amilenista, ela é uma visão alegórica, ela é uma visão idealista. Eles interpretam o milênio como uma coisa totalmente diferente do que realmente é. Todas as vezes que a palavra de Deus disser uma coisa e aquilo fizer sentido para quem a lê, não precisa de interpretação. A melhor forma de interpretar a Bíblia, quando ela fala de forma compreensiva, é não interpretando a Bíblia. Porque se Apocalipse capítulo 20 fala por 6, 7 vezes a palavra milênio ou a expressão 1000 anos, não há por que tentar interpretar o que já está claro. Mas os amilenistas, juntamente com os pós-milenistas, supõem que deva haver um significado mais profundo que deve ser buscado individualmente através da alegorização. Agora, o que eu acho que é uma grande tolice e um grande perigo, porque o amilenismo, que diz que não existe milênio, né, é isso que a palavra significa, eles estão desconsiderando o texto bíblico como literal. O amilenismo e o pós-milenismo, eles compartilham da mesma ideia da não literalidade do milênio. Como a diferença? Os amilenistas, eles dizem que não existe o milênio, e eles interpretam de uma forma bastante diferente, e têm uma visão mais negativa da vida, porque eles acham que as coisas irão de mal a pior, quando os pós-milenistas são o contrário. Eles também acreditam que o milênio é uma realidade alegórica e não literal. Eles pensam que o milênio, na verdade, é um longo período de tempo, de paz, de prosperidade, etc. e tal, mas pode ser um período de 3.000 anos. Então, não é necessariamente 1000 anos, como a Bíblia diz, mas é o tempo que for necessário. Eles consideram de forma alegórica a expressão clara da Bíblia para 1000 anos. E eles são pós-milenistas porque acham que Jesus já está reinando na Terra através da igreja, já está no seu reino milenar, porque eles acreditam que já estamos no milênio, né? Porque para eles o milênio não é 1000 anos de verdade, e eles acreditam que Jesus só vai voltar para a Terra depois que ele reinar durante todo esse período, que pode ser 2.000, 3.000, 4.000 anos, não importa. 1000 anos é só uma expressão sem força, sem sentido e sem significado real. E então, a igreja teria que reinar durante o milênio, até conquistar o mundo todo para Jesus, estabelecendo o reino de Deus na terra, para que assim Jesus volte. Então, essa visão é considerada como pós-milenista, porque Jesus volta depois do milênio, que para eles é esse período de 3, 4.000, 2.000 anos, não interessa, quando a igreja está estabelecendo o reino através do Espírito Santo e da força que Deus supre. O pré-milenismo acredita que o milênio existe e é literal, exatamente 1000 anos, contado na ponta do lápis, porque se o texto fala 1000 anos, não tem por que buscar chifre em cabeça de cavalo, né? Não tem por que procurar pelo em ovo.
O que está dito, está dito. Se não faz sentido, eu vou buscar a interpretação, usando os próprios textos da Bíblia. Mas se faz sentido para uma pessoa que lê o idioma e entende, não há por que interpretar o que já está interpretado. Então, o pré-milenismo acredita que primeiro Jesus vem, né? Ele vem antes do milênio, de forma visível, com todos os cataclismos anunciados nas profecias do tempo do fim, sol ficando preto, lua ficando vermelha, as estrelas caindo do céu pela terra, grandes terremotos, maremotos, todas as coisas já foram previstas, os grandes cataclismos. Jesus vem de forma visível, real, literal, e aí sim ele coloca os seus pés na terra e inicia o seu reinado milenar, que durará 1000 anos de forma contada na ponta do lápis. Esse é o pré-milenismo. E também existe uma subdivisão dentro do pré-milenismo que diz respeito à questão do arrebatamento. Em que momento o arrebatamento há de acontecer? Né? Existem algumas visões sobre isso. Existe o que é chamado de arrebatamento pré-ira, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas basicamente supõe que a ira de Deus não é a mesma coisa da tribulação e que a ira de Deus vai ser derramada num período muito curto do período de 7 anos que consideramos ser o período da tribulação. Eles acreditam que a tribulação, a ira de Deus só é derramada na terra nos 25% restantes da tribulação. Ou seja, se a tribulação for de 7 anos, dividindo-a em 2 pedaços, são 3 anos e meio para cada pedaço. E se você pega o segundo pedaço e divide ainda na metade, fica os 25% restante. É 1/4, né? 1 de 4 pedaços será o período em que a ira de Deus cairá na terra. Então, os pré-ira são aqueles que acreditam que a igreja fica na tribulação 75% do tempo, 3/4 da tribulação ela fica na terra, e quando nos 25% restantes a ira de Deus for supostamente cair na terra, a igreja é arrebatada. Estes são os pré-ira. Os pré-ira não são exatamente iguais aos mesotribulacionistas, ainda que tenham uma certa semelhança em alguns conceitos. O mid ou mesotribulacionismo é aquele pensamento que diz que o arrebatamento acontece no meio da tribulação, ou seja, tem 3 anos e meio na primeira metade, 3 anos e meio na segunda metade, a igreja seria arrebatada exatamente no meio. E eles acham que a ira de Deus é uma coisa e a tribulação é outra coisa. Mas para eles, a ira de Deus começa a ser derramada no meio da tribulação. E não como pensam os pré-ira, que seria apenas dos 25% restantes dos 7 anos. Além do pré-ira e dos mid-tribulacionistas, também tem aqueles que nós chamamos de arrebatamento parcial. Eles creem que só serão arrebatados aqueles que merecem, será por meritocracia. É como se o arrebatamento fosse um dos primeiros galardões que o crente vai receber. Então, só vai ser arrebatado quem fez por merecer. E aí, eles supõem que a igreja vencedora, né, os que merecem, aqueles que são mais espirituais, eles vão ser arrebatados antes da tribulação, numa primeira leva, mas ao longo da tribulação, quem for ficando pronto vai a cada nova leva que for sendo arrebatada. Este é o pensamento escatológico que a gente chama de arrebatamento parcial. Embora cada uma destas visões possa ser facilmente desconstruída pelas escrituras, o arrebatamento parcial ele pode ser desfeito unicamente com 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo fala sobre o arrebatamento daqueles que estão vivos e dos mortos em Cristo. E ele mostra que o pré-requisito para ser arrebatado é estar em Cristo. Ele diz que todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão juntamente arrebatados com os vivos que serão transformados. Se todos os mortos crentes serão arrebatados, e se os vivos só vão ser arrebatados quem merece, como eles pensam, é muito melhor morrer antes da data do arrebatamento, porque pelo menos morrendo eu sei que eu vou ser arrebatado junto com os que ficarem vivos. Porque se todos os mortos são arrebatados, por que não, nem todos os vivos serão? Né? Então é uma coisa sem sentido. É como se morrer fizesse a pessoa merecer ser arrebatada. E não faz sentido, porque o que faz a pessoa ser arrebatada não é o mérito que ela alcançou, porque o arrebatamento não é um galardão, mas é um acontecimento no qual todo aquele que está em Cristo vai participar. O pré-requisito necessário é você ser crente nascido de novo. E existe a visão pós-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento ele acontece depois de toda a tribulação. Na verdade, o próprio Millard Erickson, que segue muito George Led, diz no seu livro sobre o milênio, eu não me lembro agora exatamente o nome do livro, mas é as questões sobre o milênio, ele fala que o arrebatamento é uma coisa sobre a qual pós-tribulacionistas jamais se importam de falar.
são coisas... o arrebatamento é uma coisa sobre a qual o pós-tribulacionista não fala, não dá muita atenção, não prega sobre isso, embora o pós-tribulacionista... Isso são palavras de Miller Erickson. Embora ele acredite que o arrebatamento aconteça no final da tribulação, mas é uma coisa sobre a qual o pós-tribulacionista não dá muita atenção, porque as escrituras, segundo ele, não dão muita atenção a isso. Em outras palavras, agora falo eu, é como se ele estivesse interpretando que o arrebatamento é apenas um evento ocasional ali, que vai acontecer no final da tribulação por um acaso da vida, mas não, como se não fosse uma coisa importante, planejada por Deus com algum propósito específico. Vai acontecer porque vai acontecer, mas não é uma coisa assim tão importante a ponto de o pós-tribulacionista sequer tocar nesse assunto e raramente usar a palavra arrebatamento, como ele pensa. Mas é um engano, porque eles, na verdade, confundem alguns textos que falam de coisas diferentes e associam estas passagens como se fosse uma profecia dada à igreja, dizendo que a igreja vai experimentar a tribulação. Eles não interpretam, no meu ponto de vista, eles não interpretam corretamente os textos que usam como base para defender a ideia de que a igreja tem que passar pela tribulação e comer o pão que o diabo amassou. Claro que alguns tentam amenizar, dizendo que a igreja será preservada durante a tribulação e que quem sofrerá na tribulação serão os pecadores, mas eles se contradizem quando tentam usar o texto de Apocalipse para mostrar que a igreja está na tribulação, com os capítulos 6, com os capítulos 7, falando da multidão que vem da tribulação, quando, na verdade, todos estes que aparecem, todos os santos e salvos que aparecem no livro de Apocalipse, são mártires. Como é que eles argumentam que a igreja vai ser defendida no período da tribulação, se os textos que eles usam para provar a presença da igreja na tribulação mostram que toda a igreja teria morrido? É totalmente sem sentido. Eles dizem que serão defendidos, que a igreja não sofrerá, mas os textos que usam para provar que a igreja está na tribulação são textos onde todos são mártires. Não faz sentido, né? Então, eu defendo a linha pré-tribulacionista, que é pregada desde os primórdios da igreja, desde a igreja cristã, e nós temos livros, textos e publicações desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo século, e sobre o pré-tribulacionismo, que a igreja é arrebatada antes do começo da tribulação. E claro que os ataques ao pré-tribulacionismo são muito grandes, textuais, interpretativos, e também com falácias, com acusações, com informação falsa, muita mentira, muita associação indevida, por causa de mágoas de pessoas feridas, né? Como o Dave McPherson, que é filho de um pastor que era pré-tribulacionista, e quando ele aderiu ao pós-tribulacionismo, ele foi expulso da sua denominação, e aí o filho dele, Dave McPherson, ficou magoado com aquilo e acabou com essa mágoa, criando uma associação fantasiosa na cabeça dele, dizendo que John Nelson Darby teria desenvolvido a teoria pré-tribulacionista através da influência de uma profetisa de 15 anos de idade, chamada Margaret MacDonald. Mas, na verdade, Dave McPherson não fez o dever de casa, e magoado por causa do que aconteceu com o pai dele, que foi expulso de uma denominação pré-tribulacionista, ele inventou a teoria de que John Nelson Darby teria pego a profecia dessa menina para desenvolver o pré-tribulacionismo. Quando, na verdade, a profecia de Margaret MacDonald é pós-tribulacionista, nem os pós-tribulacionistas que usam esse argumento sabem disso, coitados, né? Mas a profecia dela era pós-tribulacionista e ainda cria um arrebatamento parcial. Ela fazia parte da igreja de um senhor chamado Irving Gente Robert Norton, que era totalmente diferente, que cria totalmente diferente do pensamento pré-tribulacionista. Essa é a introdução dos termos. Então tá certo, e muito bem feita, por sinal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Então, na verdade, só para ver se eu entendo corretamente o que os pré-tribulacionistas e pré-milenistas acreditam, que, num dado momento, Jesus vem, arrebata a igreja e começa 7 anos de tribulação. É isso? Existe uma diferença dentro do pré-tribulacionismo. Alguns acreditam que o arrebatamento é o pontapé inicial para a tribulação, como se fosse o marco zero, e outros, como eu, acreditam que o marco inicial da tribulação não é necessariamente o arrebatamento, mas é o momento em que o anticristo fizer uma aliança de 7 anos com algumas nações, dentre as quais estará a nação de Israel, como previsto lá em Daniel capítulo 9. Então, não é que o arrebatamento seja o pontapé inicial da tribulação, mas depois do arrebatamento isso acontecerá. Quanto tempo do arrebatamento até o início dessa aliança, a Bíblia não dá informação precisa. Pode ser 1 ano, pode ser 1 mês, pode ser 1 dia, pode ser... ninguém sabe. Mas essa aliança, que no meu ponto de vista é o marco inicial da tribulação, só pode começar depois do arrebatamento. Então tem essas duas formas de interpretar, só para o senhor ficar sabendo. Pode falar, Fernando. Certo, então tá bom. Agora, a questão de, por exemplo, algumas pessoas, geralmente amilenistas, né, questionam
que dá a impressão que Cristo volta 2 vezes. É isso que o pré-milenismo ensina? Não. Na verdade, o senhor estaria falando aí sobre o pré-tribulacionismo e não sobre o pré-milenismo. Né? O pré-tribulacionismo. O pré-milenismo acredita que Jesus tem que vir antes do início do milênio. Ponto. Existem algumas nuances e detalhes em relação ao pré-milenismo, mas, em suma, o pré-milenismo é a crença de que Cristo tem que vir antes, de forma visível, aparecer, todo olho vê, ele desce até a terra, coloca os pés dos Montes das Oliveiras, como está previsto lá em Zacarias, e aí inicia o milênio. Isso é o pré-milenismo, um reino literal de 1000 anos. O pré-tribulacionismo acredita que o arrebatamento tem que acontecer antes do início da tribulação. Agora, por que se interpreta que o pré-tribulacionista crê que haverá 2 voltas ou 2 vindas, como algumas pessoas gostam de falar? Porque os que atacam a visão pré-tribulacionista não entendem que há uma diferença entre o arrebatamento e aquilo que a Bíblia chama tecnicamente de vinda visível de Jesus Cristo. Embora todos os eventos dos últimos dias sejam a vinda de Cristo, embora sejam tudo uma coisa só, existe uma diferença entre o arrebatamento e a sua manifestação visível no final da tribulação. Então, por causa dessa diferenciação, os que atacam o pré-tribulacionismo gostam de chacotar, falando de 2 voltas, de 2 vindas. Embora eu não ache difícil surgir algum pré-tribulacionista que fale sobre isso, usando expressões talvez por intenções didáticas, que possam dar a entender que, no primeiro caso, o arrebatamento é uma volta de Cristo para a igreja, e no segundo caso, é uma volta de Cristo com a igreja. Embora não sejam termos necessariamente bíblicos, pode ser apenas um recurso didático de algum pré-tribulacionista querendo explicar a diferença entre os 2 momentos, o arrebatamento e a vinda visível de Jesus Cristo. Agora, uma coisa importante para concluir essa resposta, Fernando, é que sobre a questão da vinda ou da volta do Senhor Jesus, para a gente entender que ela não é um momento pontual que acontece num dia de 24 horas, basta que a gente pense sobre a primeira vinda de Cristo. O paralelo vai ser muito instrutivo. Na primeira vinda de Cristo, aconteceram muitos eventos pontuais durante aquele período todo em que Jesus esteve na Terra, e cada um deles tem a sua relevância e a sua importância. Quando Jesus nasceu por uma virgem, quando Jesus foi circuncidado ao 8º dia para cumprir a lei de Moisés, como diz o texto do Evangelho de Lucas, quando ele pela primeira vez apareceu no templo discutindo com os sábios sobre as Escrituras, quando ele entrou de forma triunfal em Jerusalém, quando ele foi batizado no batismo de arrependimento que João pregou, quando o Espírito Santo veio sobre ele, quando ele foi crucificado, quando ele ressuscitou, quando ele subiu ao céu, quando ele ficou aparecendo por 40 dias aos seus discípulos, todos estes acontecimentos pontuais são importantes na cena completa. Quando a gente fala da primeira vinda, né, de forma aleatória e um pouco leiga, a gente se refere ao período em que Jesus esteve na Terra por 33 anos. Se nós fôssemos usar a precisão bíblica e técnica para se referir à sua manifestação oficial a Israel e ao mundo, nós teríamos que admitir que a sua vinda foi por meio do batismo de arrependimento que João pregou. Há pelo menos 10 textos, eu disse 10, no Novo Testamento, que mostram que o início, a sua entrada, a sua vinda ao mundo foi por meio do batismo de arrependimento que João pregou. Pouca gente percebe isso, mas há vários textos espalhados, como, por exemplo, em 1 João, quando ele diz quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus. Este Filho de Deus é aquele que veio por meio de água e sangue. E ele está falando do batismo, que representa a morte, e não somente a figuração da morte pelo batismo, mas a morte em si. Por isso ele fala por meio de água e sangue. O próprio João Batista, ele diz, nem eu o conhecia, mas para que ele fosse conhecido e manifesto a Israel, por isso eu vim batizando em água. Ou seja, foi através do batismo nas águas que Jesus Cristo foi manifesto a Israel e de Israel ao mundo. Lá em Atos capítulo 10, versículo 37, se eu não me engano, é Paulo ou é Pedro, no seu discurso registrado no livro de Atos, ele diz que vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte. Ou seja, esta palavra que se divulgou começou desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. É por isso que quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, ele vai dizer que é necessário que uma pessoa substitua Judas no seu ministério e apostolado,
passado, ele diz, é necessário que dos homens que nos acompanharam, durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve, andou, veio a nós, vai depender da versão em português que você estiver lendo, ele diz que um destes se faça testemunha conosco da sua ressurreição, começando no batismo de João, até o dia que ele foi elevado às alturas. Ou seja, começa ali. Quem não viu Jesus antes dali não importa. O importante é que tenha estado desde o batismo até o dia que ele foi elevado. E a Bíblia fala também, se eu não me engano, em Atos capítulo 1, que Jesus começou a fazer e a ensinar depois do batismo. Teve um momento em que ele começou. Então, em diversos lugares do Novo Testamento, a referência ao batismo é a vinda, a manifestação, a aparição oficial de Jesus Cristo ao mundo. Só que, claro, nós consideramos a primeira vinda como tudo isso, né? De uma forma geral. Desde quando o anjo foi até Maria, anunciando para ela o nascimento de Jesus Cristo, nós consideramos tudo isso como a primeira vinda. Embora exista um momento pontual, oficial, tecnicamente falando, nós consideramos que é um desenrolar de coisas. É exatamente o que a Bíblia dá a entender com expressões como aquele dia, a vinda do dia de Deus, como aparece lá em 2 Pedro, o dia de Cristo, o dia do Senhor, ou o dia do Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala em Coríntios. Esse dia especial, como também está escrito, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes, pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que aquele dia se aproxima. Esse dia, do qual existem diversas expressões do Novo Testamento usando isso, e também no Antigo, é um dia, não de 24 horas, mas é um dia que se desenrola por vários acontecimentos em sequência. Então, quando nós falamos da vinda de Cristo, da volta de Cristo, nós temos que entender que não é um momento pontual, embora pudéssemos identificar, ou possamos identificar, um momento técnico, oficial, que a palavra de Deus fala a respeito da sua vinda, existem outros elementos agrupados e acontecimentos em cadeia, como foi na sua primeira vinda. Existe um momento pontual, que a palavra de Deus aponta para ele, mas outras coisas se desenrolam num determinado espaço de tempo, naquele período profético que chamamos de primeira vinda. Da mesma forma, existe um desenrolar de acontecimentos proféticos dentro deste evento chamado de Dia do Senhor, Dia de Cristo, aquele dia, o grande dia, no qual, né, esse período todo está incluído o momento pontual da sua vinda, tecnicamente falando, mas também tem esses outros acontecimentos que se desenrolam paralelamente, como é o arrebatamento. O arrebatamento é um destes acontecimentos daquele grande dia. Então, é uma questão de como você fala, quais expressões você usa, porque a interpretação ela pode ser equivocada quando a pessoa não sabe falar de uma forma mais bíblica, né? Às vezes procuramos um linguajar que ajude as pessoas a nos compreenderem e acabamos confundindo mais do que ajudando. Mas eu acho que o problema aí dessa interpretação de supostas duas vindas é por causa disso. Ok. Então tá. As perguntas que eu estou fazendo para o senhor são perguntas para não só a gente saber qual é a sua visão, mas também perguntas de amilenistas que pediram para a gente fazer, e eu estou interessado em saber, porque assim, é um assunto da área da teologia sistemática, inclusive, que eu nunca me aprofundei muito, sou sincero em te falar. Eu nasci milenista e cresci assim, né? Claro. Agora, eu nasci assim, não sei se assim eu morrerei, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Para o pessoal que é milenista, é um pouco estranho aquela história não sei se o senhor crê assim, que Jesus vem, arrebata a igreja, aí então 144 mil pessoas literais, que são só homens, né? Eles vão pregar o evangelho do reino, e aí vão pregar esse evangelho para uma grande multidão de pessoas, né? E na visão amilenista, os 144 mil é um símbolo da igreja já salva, né? É um número figurado, por quê? Porque 12 de cada tribo, essas tribos de israelitas seriam os israelitas em sentido espiritual, né, conforme Gálatas, e são israelitas no sentido espiritual, que é o Israel de Deus, né, espiritual, por assim dizer. Então seria 12 vezes 12 vezes 1000, porque 1000 é o tempo em que a igreja governa na Terra, que é um número simbólico também. De vez em quando eu brinco com os amilenistas, eu falo assim, vocês vão falar que a besta do Apocalipse
é a sogra de vocês, hein? É muito engraçado. É muito engraçado. Tudo bem. Aí, então, o que acontece? Os 144 mil para os amilenistas é um número como Deus vê, por isso se fala um número. Agora, a grande multidão é um número como o homem vê, não dá para contar. Agora, o que o senhor acha dessa interpretação? Eu acho engraçada, Fernando. Eu acho engraçado, porque Por quê? É um sindicato que eles têm, que determina como é que pode ser interpretado o texto, aí cada um atribui arbitrariamente o sentido para cada expressão. É um sindicato? Como é isso? Eu queria entender de onde é que surge a decisão de que cada número vai representar o que eles querem que represente. Eu queria saber quem inventou essa interpretação para cada expressão, porque não faz sentido isso, né? Quem é que decide? Se surgir uma pessoa mais inteligente, mais criativa, mais fantasiosa, e ela tiver uma imaginação mais fértil, e ela conseguir, de forma mais convincente, atribuir um significado diferente a essas expressões, a interpretação dela prevalece? Eu queria entender de onde é que esses caras consideram isso como um conceito que deve ser abraçado por todos, porque não faz sentido algum. A Bíblia é muito clara, quando ela fala que são 12 mil de cada tribo, eu acho que não tem por que interpretar, são 12 tribos, cada tribo tem 12 mil. Se Mas Deus determina que seja assim... Oi? Mas tem tribo hoje em Israel? Claro. O senhor não acompanha as notícias, não? Se o senhor for procurar na internet, você vai ver que só nesses últimos 3 meses, 3 tribos que não se sabiam sobre ela reapareceram e estão sendo divulgadas ao mundo pelo próprio noticiário israelense. Elas estão por aí. Não importa se a gente não sabe onde está ou se a gente não enxerga, não é uma questão que a gente tem que decidir. Se é uma coisa que Deus fala, Deus se responsabiliza. Quem sou eu para me meter nas declarações que são de Deus? Não vou torcer as escrituras só porque ele não me convenceu. Se Deus diz que são 12 tribos e são 12 mil de cada tribo, então acabou-se o assunto. Eu não posso tentar colocar o sentido que eu quero no texto só porque o sentido não faz sentido para mim. Ah, mas não faz sentido para mim. Mas quem sou eu para discutir com Deus? Quem sou eu para reinterpretar o que Deus falou? Se faz sentido o que ele falou, não precisa de interpretação. Esse é o problema das visões alegoristas, das quais o amilenismo faz parte. E muitos pós-tribulacionistas vão por esse mesmo caminhozinho aí. Essa interpretação que o irmão falou, de Gálatas 6,16, também é uma interpretação alegórica. Em nenhum lugar da Bíblia, Paulo chama gentios convertidos de Israel de Deus. Gálatas 6,16 não está falando isso. Muito pelo contrário. Ele está falando de classes diferentes. E Paulo ele distinguia a igreja de Jesus dos gentios e dos judeus. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 30, se eu não estiver enganado, ele diz que a igreja não deve, os irmãos não devem dar motivo de escândalo nem para a igreja de Deus, nem para os gentios, nem para os judeus, mostrando que são 3 categorias diferentes. E quando Paulo escreveu esse texto, ele já estava na Nova Aliança, a igreja já tinha surgido, então a igreja não substituiu Israel como querem alguns, porque se houvesse essa substituição, que alguns supõem, Paulo e os outros escritores do Novo Testamento não tratariam cada grupo de forma distinta. Se você for para o livro de Atos, por exemplo, você vai ver em diversas ocasiões o povo de Israel sendo chamado de povo de Israel. Deus é mencionado como o Deus de Israel, o Deus deste povo, em diversos lugares no livro de Atos. E, ao mesmo tempo, dentro do livro de Atos, a igreja é mencionada à parte do povo de Israel. Porque se a igreja fosse hoje Israel, como a teologia da substituição por meio de alegorizações sugere, significaria então que o Novo Testamento em nenhum lugar faria essas distinções entre os povos. O senhor entende o que eu estou falando? Sim. Então, quando você vai para o Apocalipse e você considera o texto como literal, a não ser, claro, quando o texto é realmente interpretativo, que aí é outra coisa totalmente diferente, mas quando você considera o texto como literal, não tem como errar a interpretação. E são homens, como diz Apocalipse capítulo 14, castos, que não se contaminaram com mulheres. Por que é tão difícil acreditar naquilo que Deus diz? Por que seria impossível que fossem homens separados para um ministério específico no tempo da tribulação, das tribos de Israel, que falariam ao mundo sobre Jesus como o Messias? Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Agora, alguns vão dizer o seguinte, que nesse período vai se reconstruir o templo
e vai se restabelecer os sacrifícios. Para que se Cristo já pôs fim aos sacrifícios? Não sei. Eu não tenho uma resposta para isso, eu nunca estudei precisamente sobre essa questão. Outros pré-tribulacionistas têm os seus argumentos, eu infelizmente não li o que eles têm a dizer sobre isso, foi uma coisa que nunca me interessou, nunca me preocupou, mas existem outras passagens que são mais contundentes e mais claras, que deixa óbvio de que o templo estará de pé. Porque se o templo não estivesse de pé, ou mesmo os sacrifícios não estivessem sendo praticados, não haveria textos que dizem que isso acontecerá de fato, como Daniel capítulo 9, ou mesmo Tessalonicenses capítulo 2, como Daniel capítulo 11, como Mateus capítulo 24, e muitas outras passagens que falam da existência do templo durante o período tribulacional. Interessante. Agora vamos lá, então. Nesse período aí, como é que essa história de o anticristo vai... porque, veja bem, a gente que lida com apologética, está certo que a gente não pode interpretar a Bíblia com as lentes da apologética. Mas a gente acha um tanto ridículo quando os adventistas do sétimo dia, por exemplo, vão dizer que o Papa vai emitir um decreto dominical e vai convencer todo mundo a guardar o domingo. Na visão pré-tribulacionista e que estuda os eventos nesses 7 anos de grande tribulação, se afirma que o anticristo vai fazer um pacto com... É como se ele fosse reger todas as nações. Isso a Bíblia ensina? Como é que é? No meu ponto de vista, não. Existe uma linha pré-tribulacionista mais clássica que crê que o anticristo ele vai dominar o mundo todo. Eu, particularmente, penso diferente. Existem alguns pré-tribulacionistas de renome que creem como eu, que o anticristo ele vai ter uma influência em vasta extensão de terra, ele vai ter um domínio sobre algumas nações, não todas, e ele não vai dominar o mundo de uma ponta a outra, de uma beira a outra beira. Não é isso o que eu acredito. Eu acredito que ele vai ter o mesmo domínio, mais ou menos ali, que tiveram os impérios babilônico, Medo-Pérsia e grego, que são impérios que aparecem concomitante a ele, ou simultaneamente a ele, ou dentro da mesma figura profética, lá naquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Então, provavelmente, as características dos reinos anteriores se repetirão nele, a não ser naquilo que o texto fala que este último reino será diferente. No caso de trucidar, despedaçar e reduzir ao pó, esmiuçando todos os reinos anteriores. Se nesta característica ele vai ser diferente, porque a Bíblia diz que vai ser, então vai. Mas nos outros, provavelmente, ele tem que ser uma extensão do que veio antes. Tanto é que no terceiro reino, que é representado pela parte de bronze da estátua, que é o Império Grego, esse Império Grego ele começa como um bloco só, ali no ventre, e no seu estado final, à medida que ele vai se aproximando do seu fim, ele está dividido em 2, porque o Império Grego ele começa como um só império, depois Alexandre morre, os 4 generais lutam entre si, no final das contas sobram apenas 2, que são Seleuco e Ptolomeu, os 2 ficam lutando nas dinastias Seleucida e Ptolomaica, cada um com a sua sede, uma no norte, outra no sul, ao norte de Israel e ao sul de Israel, na Síria, Turquia e no norte da África, ali no Egito, e eles lutam entre si e ficam as 2 sedes finais no estado final do Império Grego. Então, o próximo império, na cronologia profética e não na cronologia temporal, tem que ser um império que também seja uma extensão desses 2 centros, de governo que deixou o Império Grego, o Império anterior. Porque essa divisão em 2, que vai ser estendida para as pernas, ela começa, na verdade, no Império Grego, que se divide ao norte e ao sul. Então, o próximo império tem que dar a extensão daquilo ali. Então, a gente tem que procurar as características do império do anticristo no que está sendo previsto nas profecias que falam sobre ele, como no caso daquela estátua. Nem o Império Babilônico, nem o Império Medo-Persa, nem o Império Grego conquistaram o mundo inteiro. Alexandre era obcecado por conquistar o mundo inteiro, mas ele não conseguiu conquistar nem mesmo a Índia, que era uma das maiores obsessões dele. Ele nunca conquistou o mundo todo. Nenhum dos impérios desses que aparecem na história conquistaram o mundo todo. É um desejo do ser humano conquistar o mundo todo, ter poder e governar, desde a época de Nimrod, mas isso simplesmente não vai acontecer. O maior império que o mundo já conheceu até hoje, até mesmo entre terras não continuadas, né,
terras que estão em continentes diferentes, atravessar que o oceano interrompe essas faixas de terra. O Império Britânico foi o maior império que o mundo já conheceu, e nem o Império Britânico conquistou o mundo todo. Então não existe essa ideia de que o anticristo dominará o mundo todo. Não é isso o que eu acho que a palavra de Deus está dizendo. Alguns pré-tribulacionistas acreditam que sim, que ele dominará o mundo todo, por causa de algumas expressões que, no meu ponto de vista, são figuras de linguagem, mais precisamente a sinédoque. A sinédoque é aquela figura de linguagem que usa o todo para representar uma parte, ou usa uma parte para representar o todo, mas não é literalista. Como, por exemplo, Ayrton Senna, quando morreu, fez o Brasil todo chorar. Isso é uma força de expressão, é uma figura de linguagem. Eu não estou dizendo ao pé da letra que todo brasileiro chorou no dia que Ayrton Senna morreu, mas é uma figura de linguagem. Eu estou usando o todo para representar uma parte. Da mesma forma, eu acredito que há textos da Bíblia que usam esta mesma expressão, que faz com que alguns pré-tribulacionistas se atrapalhem. Por exemplo, lá em Apocalipse fala que quando o anticristo estabelecer a marca pela qual as pessoas poderão comprar, vender, etc. e tal, a famosa marca da besta, aí fala-se que vai ser um controle sobre todo o povo, toda língua, toda tribo, toda nação. Então, por causa destas expressões, as pessoas pensam que isso seja um indício, um indicativo de que ele vai dominar o mundo inteiro. Mas as mesmas expressões, na verdade, aparecem primeiro lá no livro de Daniel, na mesma história da estátua de Nabucodonosor. Quando Daniel vai trazer a interpretação ao rei, ele começa a mostrar o que vai acontecer com cada um daqueles impérios. E ele usa quase de forma igual, quase igual às expressões de Apocalipse, dizendo que, por exemplo, o Império Babilônico dominava sobre todos os povos, todas as línguas, onde quer que houvesse pessoa viva, o Império Babilônico exercia controle e domínio. E isso não é verdade. Existiam nações e até impérios paralelos que existiam na mesma época, que não estavam debaixo do controle babilônico. Mas como ele dominava vasta região do mundo conhecido de então, a expressão se aplica no sentido geral. É apenas uma força de expressão, uma linguagem figurativa e não necessariamente ao pé da letra. Da mesma forma, há outros textos que mostram que o anticristo ele não vai dominar o mundo todo. Por exemplo, quando ele surgir, o anticristo, ele vai se meter numa aliança que vai ser formada antes do seu aparecimento no cenário mundial. A Bíblia fala que 10 reis farão uma aliança, uma espécie de confederação de nações. 10 reis. E aí, estes 10 reis formarão essa aliança e depois, tardiamente, o anticristo entra nessa aliança, mas ele já chega antipatizando com 3, derruba esses 3 e assume a liderança do conjunto. E aí ele passa a ser o governante do que a gente chama de o império, o reino do anticristo, que não é dele, porque não foi ele que idealizou, não é ele que vai construir, não é ele quem vai ser o idealizador deste governo, não, ele vai usurpar uma coisa que vai ser formada por 10 reis que vão se juntar antes do aparecimento dele. Ele chega tardiamente, ele chega depois. Então, primeiro, esta aliança que se tornará o reino do anticristo, ela é formada por 10 nações. Existem alguns que interpretam que são 10 reis que representam 10 regiões do mundo, para dizer que será o mundo todo. Embora a palavra de Deus não diga isso claramente, é uma questão meramente interpretativa, eu sou tendencioso a pensar que quando fala sobre 10 reis, são reis de nações que eles representam. Nações representadas pelos seus governantes. 10 reis de 10 reinos. Ponto. E não de 10 regiões contendo 25 reinos. Porque eu acho que é um pouco forçação de barra interpretar assim. Então, primeiramente surgem esses 10 reinos, depois o anticristo assume a liderança dos 10 reinos. A Bíblia fala que ele terá campanhas militares, lá em Daniel, capítulo 10, capítulo 11, fala claramente, por exemplo, que alguns escaparão da sua mão. Ele fala dos filhos de Amon, filhos de Moabe, que diz respeito a uma região que fica ali ao norte da Península Arábica. Ele diz que a terra gloriosa será invadida por ele, que é uma menção a Jerusalém, a terra de Israel, que inclusive é confirmada por Jesus Cristo, dizendo, quando vocês lerem o profeta Daniel, entendam que quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia fuja, porque o lugar santo fica na Judéia. Então, a Bíblia mostra lugares que ele conquistará e lugares que ele não conquistará. Ele não conquistará o mundo porque haverá oposição contra
o império do anticristo. Se não houvesse oposição, se todos os homens do mundo, todos os governantes estivessem debaixo do seu controle, Apocalipse não falaria, por exemplo, que espíritos sairiam da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Espíritos imundos, na forma de sapo, saem da boca destes três personagens para tentar convocar os reis, convencer os reis para se juntarem na campanha contra o Senhor Jesus no tempo final. Se todos os reinos estivessem debaixo do seu controle, não teria sentido esse ministério diabólico para convencer os reis para se juntarem com ele, mostrando que ele não terá o controle de tudo. Sem falar que lá em Daniel capítulo 11, quando diz que ele avançará contra as terras do sul, o reino do sul, que fica ao sul de Israel, provavelmente uma menção ao norte da África, ao mesmo Egito, a Bíblia fala que ele ouvirá sobre rumores de guerra ao norte e ao leste do seu reino, mostrando que nações estarão atacando ele pelo flanco direito e pela retaguarda, mostrando que ele não estará dominando todos os povos. Se ele estivesse controlando todas as pessoas humanas da terra, os que seguem o anticristo, que compõem aquilo que a Bíblia chama de besta, não estariam dizendo lá em Apocalipse: quem é contra a besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse tipo de provocação, que lembra muito aquilo que Golias fez diante do arraial de Israel, não tem sentido quando as pessoas são seus servos e seus escravos e estão submissas. Se não há oponentes, adversários e contraditores, por que fazer esse tipo de provocação? Não é justificável. Além disso, seria totalmente contraditório o sentido bíblico em Apocalipse, que fala sobre a questão da marca da besta. Porque diz que o anticristo ele vai impor uma marca, quem não receber a marca, ele vai matar. Se ele estivesse dominando o mundo todo, isso queria dizer que ele mataria todas as pessoas do mundo que não recebessem a marca. Mas o mesmo texto de Apocalipse diz que Deus vai mandar para o inferno matar todo aquele que receber a marca. Ora, se o anticristo vai matar todas as pessoas do mundo que não recebem a marca, e Deus vai matar todos aqueles no mundo que receberem a marca, quem vai sobrar para o milênio? Não faz sentido. Então, ele não pode ter controle sobre todo o mundo, como querem alguns, inclusive alguns dos meus colegas de trabalho que são pré-tribulacionistas. Então, eu penso um pouco diferente. Certinho. Então, tá. Tem tanta coisa para falar, né? Mas a gente já está quase esgotando o nosso tempo combinado, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Bom, então passa os 7 anos, no final desses 7 anos, Cristo ele retorna, traz o Armagedon, destrói o anticristo, e aí começa o milênio. Quem é que vai passar para o milênio? Todos aqueles que tiverem sobrevivido ao período da tribulação. Certo. Eles vão ter sem falar dos ressuscitados, transformados, que é outra categoria, né? Outra classe. É isso que eu ia perguntar. Para vocês que defendem essa interpretação, em 1000 anos haverá pessoas em corpos glorificados, que é a igreja que retorna com Cristo para cá. Não somente a igreja, não somente a igreja. Todos os ressuscitados do final da tribulação, os santos do Antigo Testamento, e aqueles profetas que são mortos na primeira metade da tribulação, a igreja, todos os que tiverem ressuscitado ou tiverem sido glorificados, estarão no milênio juntamente naquele período. E viverão com aqueles que passaram os 7 anos de tribulação com vida, não foram salvos ainda, porque eles poderão, né? Não, serão salvos. Todo aquele que passar para o milênio é porque foi salvo, nesse sentido. Só que... Oi? Mas eles vão estar em corpos glorificados. Não, claro que não. Porque, no caso da salvação... Como que a Bíblia prova que haverá, durante os 1000 anos, pessoas que estarão como salvas em corpos glorificados e outras não com corpos glorificados? Eu acredito que a forma de se entender isso é juntando os versículos que falam sobre cada questão. Porque não há um texto que satisfaça a curiosidade das pessoas que fazem as suas perguntas. Nós temos textos que falam sobre várias questões. É como um quebra-cabeças, né? Nós não temos na Bíblia um texto como um livro didático dos nossos dias, teológico, que junta um assunto num canto só. São várias declarações proféticas em diversos lugares espalhados da Bíblia, são diversos autores diferentes,
muitos não se conheceram, não viveram na mesma época, e pelo Espírito Santo falaram sobre aquilo que Deus lhes deu. Então, nós pegamos estas peças como um grande quebra-cabeças e vamos tentando juntar cada pedaço. Nem todas as nossas dúvidas e indagações são solucionadas, porque num quebra-cabeças de muitas peças, nós às vezes conseguimos montar pequenas ilhas, uma ilha de 15 peças, outra de 20 peças, outra de 50 peças, e nem sempre estes grupos que já foram montados se encaixam entre si, mas a gente já consegue ter ali uma visão do que vai formar. Então, não é por causa das coisas que nós não entendemos que nós devemos desprezar aquelas que estão claras para nós. Um erro que muitas pessoas que estudam escatologia cometem é desprezar os versículos que são claros pelos versículos que são obscuros. Há versículos que são confusos, há ideias que são obscuras, mas nós não podemos desprezar os textos que são claros, diretos e objetivos, que são fáceis de serem entendidos, por causa de versículos obscuros. Tem muita gente boa, inteligente, estudiosa, interessada, que está fazendo exatamente isso, desprezando o que é claro, o que é direto e objetivo, por causa de passagens obscuras. Eles preferem a dúvida do que a certeza. Então, é o seguinte, tem textos na Bíblia que falam sobre o milênio? Tem demais. Eu, particularmente, nunca estudei a fundo sobre o milênio, é uma coisa na qual eu preciso me aprofundar e estudar mais, mas eu tenho alguns livros de autores excelentes que falam especificamente sobre isso, livros de centenas de páginas, muito bem fundamentados, falando sobre o milênio. Mas existem profecias nos profetas do Antigo Testamento que falam sobre as características do milênio, que a gente sabe que será um período de 1000 anos, porque quando chega lá em Apocalipse capítulo 20, que ele vai falar por 6 vezes sobre questões que vão acontecer durante aqueles 1000 anos, nós juntamos uma coisa com a outra. Ele fala que será um período, por exemplo, em que Satanás será preso por 1000 anos, o que significa que aquelas características de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade previstas por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, só podem estar falando deste mesmo período de tempo que João descreve como sendo um período de 1000 anos. Então, quando nós juntamos um texto com o outro, fica claro que haverá pessoas que estarão na Terra que viverão como se vivia antigamente no começo da história humana. As pessoas viverão por 1000 anos. E os que pecarem durante esse período ainda morrerão com 100 anos, e a Bíblia diz que serão considerados como pessoas que morrerão jovens. E no final do período do milênio, a Bíblia fala que Satanás será solto mais uma vez, e as pessoas que porventura tiverem vivido nesse tempo, que não tenham experimentado a tentação e não tenham se afirmado na fé, se posicionando pelo Senhor Jesus, terão a oportunidade de abraçar a sua fé ficando com Cristo ou de se deixar levar pela influência de Satanás neste momento final do milênio, para estas pessoas que porventura não tenham experimentado este período da vida antes do início do milênio. Mas existem algumas coisas que são realmente misteriosas, coisas das quais eu mesmo não saberia falar, mas, por outro lado, nós temos textos muito claros e muito diretos sobre o milênio que não podem ser desprezados por causa de textos ou pensamentos obscuros, né? É o que eu acho. Alguns que defendem a linha do senhor dizem que durante o milênio haverá mortos. Mas como se todos já estão salvos? Esses que poderão morrer no milênio são quem? Bom, se porventura houver morte no milênio, como afirmam alguns, segundo o senhor está dizendo, se houver morte, essas pessoas que morrerem talvez sejam aquelas que pecarem, como diz o texto de Isaías, que aquele que pecar morrerá e morrerá com 100 anos e será considerado ainda morrendo jovem. Não quer dizer que elas são salvas, quer dizer que as que pecam são as que morrem, né? A não ser que as pessoas que dizem isso conforme o senhor está argumentando se baseiem no outro texto que não seja esse. Aí eu desconheço. Porque eles dizem isso. O Pentecostes, que tem aquele estudo sobre escatologia, não sei se o senhor conhece, né? Claro, Manual de Escatologia. Sim. Ele menciona, ele fala ali de pessoas morrendo durante o milênio que seriam filhos daqueles que passaram com vida pela época da tribulação. Então vai aumentar a população, mas como eles são filhos de pessoas que não foram glorificadas ainda, então eles poderão pecar. E a minha, assim, eu vejo, quando eu estudei essa explicação, eu falei assim, mas espera lá, aqueles que passam com vida dos 7 anos de tribulação são salvos.
a igreja e os santos ressuscitados, já em corpos glorificados aqui na terra. Quer dizer que durante 1000 anos, então, esse pessoal que está salvo vai conviver com a morte? A possibilidade de ver mortos? É porque às vezes a gente não entende. Eu compreendo esse conceito aí perfeitamente bem. Eu não tenho a mesma dificuldade que o senhor está sentindo. Porque salvação, ela não é sinônimo de imortalidade ou de incorruptibilidade. Hoje nós somos salvos também. O senhor é salvo, eu sou salvo. Todos nós somos salvos. Mas não significa que não seja possível morrer por causa de pecados que, mesmo sendo salvo, eu cometa. É totalmente possível. A Bíblia fala de crentes na igreja de Corinto morrendo por causa de pecados. Havia fracos, doentes, não poucos que morriam. E, inclusive, aquele homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele, não mãe dele, mas a mulher do pai dele. E Paulo disse que ele seria entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito fosse salvo no dia de Cristo. Então, são mortes físicas, não mortes espirituais, embora a Bíblia também ensine a possibilidade de se ter o nome riscado do livro da vida, dando a entender uma morte espiritual, né? Porque o assassino que odeia o seu irmão não tem a vida eterna permanente em si, como João explica na sua primeira epístola, mas estes textos que eu citei falam de mortes físicas, mortes prematuras, de pessoas que são salvas e não chegam a perder a salvação por causa dessa morte como juízo de Deus. Então, para mim, não é uma dificuldade entender uma pessoa ser salva e perder a sua vida física sem perder a salvação. Eu não vejo dificuldade nessa questão. Eu tenho mais 2 perguntas que eu preciso fazer para a gente terminar a nossa entrevista. O pessoal pediu para eu perguntar para o senhor sobre a questão das 2 testemunhas naquele período tribulacional, né? É possível saber quem são? Porque na visão amilenista, essas 2 testemunhas é uma figura da igreja. Eu não sei como é que eles chegam, mas eles usam como uma figura, porque a Bíblia fala que através de 2 ou 3 testemunhas um assunto é confirmado. Então, aí essas 2 testemunhas representam a igreja sendo perseguida e, como Jesus Cristo fala, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então, dá a impressão de que a igreja vai ter um declínio, e que depois essa igreja ressurge, né? Bom, de forma mais ampla, mais, vamos dizer assim, mais atuante. Nessa visão, essas 2 testemunhas, elas representam quem? Ou elas são 2 testemunhas literais mesmo, assim, do jeito que está escrito Claro, ali? Claro. A própria palavra grega, que foi traduzida pelo nosso termo em português testemunha, é a palavra mártir, né? Está falando de mártir. Se você for olhar no grego, a palavra que foi traduzida por testemunha é mártir. Uma figura não pode morrer. Ele está falando sobre pessoas que morrem. Tanto é que você, conferindo lá no texto bíblico, no versículo 8 do capítulo 11 de Apocalipse, que fala destas 2 testemunhas, fala que o cadáver, a palavra grega e em português são muito claras. O cadáver do corpo, né, o corpo morto dessas 2 testemunhas, desses 2 mártires, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Se todo o texto fosse espiritual, como as pessoas querem dar a entender através dessas espiritualizações, alegorizações, não havia necessidade dele dizer espiritualmente, se é tudo espiritual, para que ele designar ali que aquele sentido é espiritual. Porque as pessoas não entendem que ele está falando de forma literal o tempo todo, que quando ele vai mudar o tom para alguma coisa que deve ser espiritualizada ou alegorizada, ele indica. Mas as pessoas não enxergam isso, né? Elas estão tão fechadas em sua obstinação, na sua preferência, que elas não conseguem enxergar o que o próprio texto diz. E tem mais, o texto continua falando o seguinte, no versículo 10, diz que os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. 2 profetas, que são chamados de mártires, cujos cadáveres ficam estirados numa praça da cidade de Jerusalém. Não tem por que procurar chifre em cabeça de cavalo. Está muito claro, é muito direto. Então, são 2 homens que vão ficar 1260
dias, que correspondem a 40 meses de 30 dias, que é igual à expressão 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Não sei por que as pessoas não conseguem ver isso de forma simples e direta, né? Essa busca por um suposto significado mais profundo tem adoecido a interpretação da igreja cristã, e eles não conseguem ver o que está diante dos seus olhos. São 2 homens, 2 profetas, que vão ser mártires, vão morrer, e os cadáveres vão ficar estirados na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas é o lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ou seja, é Jerusalém, que nessa condição espiritual que ela vai se encontrar no período da tribulação, é comparada a Sodoma, ao Egito, a Babilônia, etc, etc. Mas são 2 homens. Um deles a gente sabe quem é, porque Jesus disse com a sua própria boca que seria Elias. Quando ele passa pelaquele monte de oração, que a gente chama de Monte da Transfiguração, quando ele sai daquele momento ali, os discípulos viram Elias e viram Moisés conversando com ele sobre o que deveria acontecer na sua última semana de vida. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem, ué, se Elias está aqui contigo e você apareceu antes da gente ter visto Elias, por que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro? Aí Jesus diz, não, de fato Elias virá primeiro. Ele diz isso no futuro, virá primeiro. E ele, quando vier, restaurará todas as coisas. Jesus diz isso. Depois que ele confirma a interpretação dos escribas, dizendo que de fato Elias virá primeiro e com a sua vinda restaurará todas as coisas, preparando o povo para a entrada do milênio, aí ele diz, mas se o quereis reconhecer, já que estavam comparando Elias que viram na transfiguração com Jesus, porque eles disseram, por que a gente só viu Elias agora e a gente te conheceu primeiro no batismo de João e começamos a te seguir? Se os escribas disseram que Elias tinha que vir primeiro. Não, mas se vocês quiserem entender a interpretação correta, João Batista é Elias. Ou seja, nesse caso da primeira vinda, Elias veio primeiro. Não é que João Batista fosse Elias, ou que Elias tivesse encarnado em João Batista. Até porque Elias não desencarnou. Ele não morreu para que pudesse reencarnar. E enquanto Jesus estava com Elias no Monte da Transfiguração e os discípulos viram Elias lá, João Batista ainda estava vivo. Então, é totalmente incompatível a ideia de dizer que João Batista era literalmente Elias, uma espécie de encarnação, ou seja lá o que for. Na verdade, o que Jesus quis dizer é que João Batista desempenhava a função de Elias. Ele estava na unção de precursor do Messias. Então, Elias estava ali na pessoa de João Batista. Não que fosse João Batista de fato de verdade, porque como ele já havia respondido ali na primeira fala dele, Elias iria vir de fato de verdade antes da manifestação final de Jesus Cristo. Então, são 2 homens, um deles com certeza é Elias e o outro fica aberto a debate, né? Bom, sobre essa questão, então, para a gente terminar, eu vou querer que o senhor volte mais vezes, porque eu fiquei fascinado de ver a sua explicação, e a gente que é milenista tem que se rebolar aí para explicar tudo isso, né? Porque são questionamentos, inclusive, você aí que é milenista, que é um especialista na sua área, aí você, por favor, volte aqui, apareça aqui, porque eu não faço ideia, né? Como é que você vai responder esses questionamentos de hoje, certo? Agora, uma questão. Eu vejo muitas igrejas, por falarem do povo de Israel, que não é a igreja, que a igreja não substituiu Israel, eles dão uma ênfase muito grande vamos dizer, a israelização da igreja. A gente vê muita coisa do antigo Israel sendo trazido para a igreja. Por que o senhor acha que acontece isso e que conselho o senhor dá para as igrejas que fazem isso? Olha, deixa eu encontrar aqui, se eu achar fácil aqui, eu vou te mostrar uma coisinha, peraí. Estou falando que vai ser tão fácil. Tá? Oi? Como é? Estou falando dos exageros que a gente vê por aí. Sim, primeiro eu acho desnecessário, eu acho isso um desequilíbrio, eu acho que a igreja ela é formada, como a Bíblia diz, por judeus e por gentios. Nós, por exemplo, até onde eu saiba, eu sou gentil, embora já tenha ouvido falar das minhas tias que existe alguma coisa na nossa ascendência relacionada ao povo judeu de Portugal ou da Espanha. Eu nunca fui atrás de querer saber, eu me conheço por gentil, descendente de pais brasileiros, não sei toda a minha árvore genealógica, mas até onde eu saiba eu sou gentil. Então todos nós que somos gentios
somos crentes em Jesus, fazemos parte da igreja e não viramos judeus, nem viramos israelitas por causa disso. E não precisamos guardar os costumes culturais dos judeus para que sejamos mais puros em nossa adoração. Eu acho que, às vezes, é uma tentativa de tirar a influência do catolicismo romano, que entrou na igreja pela tradição, e querendo voltar às raízes puras, porque o cristianismo nasceu dentro da cultura judaica, dentro do povo judeu, eles acabam indo para o outro extremo e judaizam a igreja. E aí acham que para falar com Deus tem que falar na língua que é a mais sagrada, que supostamente seria o hebraico, não posso mais chamá-lo de Deus ou de Jesus, eu tenho que chamar de Yeshua, HaMashiach, né? Eu não posso mais falar em português, para expulsar demônios não pode mais ser no nome de Jesus. E aí surgem as imaginações e as fantasias nessa busca louca por uma judaização da época moderna. Coisas pelas quais a igreja passou naquela época de Paulo. É por isso que nós temos a Epístola aos Gálatas, onde Paulo ataca veementemente esse mesmo sentimento. A igreja, eu não vou ter tempo aqui para poder explicar sobre isso, mas eu queria só dizer que eu estou escrevendo um livro, já está com 164 páginas, tá? No formato de 15 por 23. Tem um capítulo inteiro onde eu falo sobre a diferença entre Israel e a igreja. Esse livro está para ser publicado, se Deus quiser, no próximo mês. Não sei exatamente quanto tempo vai levar para eu terminar. Eu estou nos 3 capítulos finais, mas eu tenho algumas pregações no meu canal do YouTube, onde eu falo exatamente sobre isso. Eu exponho textos, versículo por versículo, faço argumentação, digo pensamento contraditório. Então, assim, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, procurem no meu canal do YouTube, procurem no meu site, no meu podcast de áudio e aguardem também o lançamento desse livro, que eu tenho certeza que vai ajudar alguns de vocês. Qual que é o canal do senhor do YouTube? É Natan Rufino. Se colocar youtube.com/Natan Rufino, se colocar isso no browser, você acha. Certo. Todos vocês que estão aqui, por favor, se inscrevam no canal do Pastor Natan. Certo? É uma ordem. E também tem o seu site. Qual que é o seu site que eu vou deixar aqui? É o meu nome também, natanrufino.com.br. Ou .com, tanto faz. Natan Rufino, tudo junto. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, né, participando da nossa live. Não deu nem tempo de falar o nome de todo mundo, mas o aritmética, matemática, Sodré Gonçalves, Josafá, Marcelo Moraes, que deve ser a milenista, o Josafá, né, novamente, Tony Tucker, enfim, tantos outros, Faflor, Laerton Façanha. Então, nós vamos com certeza pedir para o senhor voltar mais vezes aqui, né? Se tudo der certo, se o senhor é uma pessoa bastante atarefada, a gente sabe disso, né? E eu quero agradecer muito a presença do senhor. E tá aí, feito o desafio para você que é milenista, eu também vou querer saber respostas para os questionamentos dele agora, não é? Porque se eu acho que eu estou com a verdade, eu tenho que saber agora qual é a verdade sobre esses questionamentos. Então, é que eu sempre falo, né? Às vezes o pessoal bate o martelo com respeito a uma questão e quando é questionado ele simplesmente fala assim, não, eu creio assim e pronto e acabou. Não, a gente tem que ver também os outros pontos de vista e tirarmos conclusões. Afinal de contas, né? Isso faz parte do buscar a sabedoria de Deus, né? Eu acho que Sim. Aí a questão. Então, pastor, muito obrigado. E o senhor quer falar mais alguma coisa? Gostaria de falar apenas de alguns livros, se você me permite, rapidinho. Por favor. Tá, eu quero indicar 2 livros muito bons sobre esse assunto, que esses não são meus, não fui eu quem escrevi, mas são da editora Chamada, tá? É uma editora muito forte na área da escatologia aqui no Brasil. Quando a Trombeta Soar, esse livro aqui é um livro mais acadêmico, tem uma linguagem mais complexa, são vários artigos científicos compilados num livro só, é um livro que compõe aqui 21 autores, então é muito bom, tá? Mas um livro mais simples, de um linguajar mais popular e direto, mas que não deixa de ser profundo, é o livro 1º e 2º Tessalonicenses, que é uma parceria entre John Walvoord e Mark Hitchcock, tá? Os dois são da editora Chamada. Se você for lá no site deles, você comprar, você vai ser muito abençoado com eles. E eles fizeram também um desconto aí de 20% para qualquer um desses 2 livros, se você colocar o meu cupom, que é Rufino, meu sobrenome, 20. Tudo junto. Rufino 20, no campo de cupons, você recebe 20% de desconto, tá? E tem os meus livros, né, que eu tenho publicados, que são 6.
Tem Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre, que está fora de publicação, fora de impressão, mas um dia ele volta. Tem aí sobre escatologia também, a Bíblia, o islamismo e o anticristo, estão lá no meu site. Tem um sobre fé, uma explicação versículo por versículo de Marcos capítulo 11, a força divina da fé. Tem um livro sobre salvação individual, onde eu abordo essa questão da suposta promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu mostro que não existe isso na Bíblia, é uma interpretação equivocada de Atos 16:31. O nome do livro é Parentes Debaixo da Promessa. Tem também aqui um livro, Creia em Deus e Veja o Invisível. E tem um livro sobre libertação da imoralidade sexual. Todos estão no meu site, tá? Procura lá e eu envio para qualquer lugar do Brasil. Eu agradeço pelo carinho, obrigado pelo convite, Fernando. Deus te abençoe. Tá? Seja bem-vindo sempre, seja bem-vindo sempre. Nós, hoje de manhã, eu não pude fazer o programa Manhã com Jesus, porque eu passei mal de noite e, graças a Deus, estou melhor. Peço desculpas àqueles que... cadê o programa? Estou esperando. E eu estava lá de cama, né? Mas eu deixei o recado nas minhas redes sociais, mas a semana que vem o programa Manhãs com Jesus está de volta das 10 ao meio-dia. E voltaremos na segunda-feira. Eu vou apresentar aqui, só para dizer quem é que eu vou entrevistar aqui, eu acabei esquecendo. Eu falei com o pastor Rufino que eu estou aprendendo a mexer com essa ferramenta, mas nós vamos ter uma entrevista com um especialista em missões, o pastor Raul Nogueira. Ele concederá a entrevista, não sei se o senhor o conhece, mas ele foi meu professor no Seminário Batista, é uma bênção. Tem o canal dele também, pastor Raul Nogueira. Depois... Quero chamar a atenção, na sexta-feira que vem, nós vamos ter uma entrevista com 3 anciãos ex-testemunhas de Jeová, certo? Eles se converteram a Cristo, graças à internet, às pesquisas que eles fizeram, e eles vão estar dando uma entrevista para nós aqui. Sexta-feira que vem é imperdível, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira. Um ósculo santo a todos vocês. Tchau!